Livro de Jó, capítulo 7, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: preferiria ser estrangulado melhor que sofrer assim. Odeio a minha vida e não quero continuar a viver. Deixe-me em paz, pois os meus dias passam como um sopro. Amém? Você pode sentar. Essas palavras são de Jó, que estava vivendo um momento de muita tristeza. Você está vendo aqui o sinal de uma pessoa que está com muita depressão, que chegou num estado muito difícil. E nós, nesse mês de setembro, nós iniciamos uma série de mensagens que intitulamos Superação. E falamos no primeiro domingo sobre a ansiedade, domingo passado sobre o estresse, e hoje queremos falar o tema depressão, a dor invisível. Porque é algo que vai chegando, quando menos a pessoa percebe, ela já está ali. A depressão, ela é uma doença emocional. Assim como doenças físicas que precisam, em alguns momentos, de medicação, a depressão também, ela, em alguns casos, ela precisa de medicamentos que vão ajudar. Os estudos ainda se avançam muito ainda sobre a depressão, sobre as causas dela, mas uma delas também é a questão genética. E algumas pessoas, elas precisam de repor esses hormônios, os hormônios da alegria, os hormônios do prazer, para que ela consiga vencer esse estado emocional dela. E se você não assistiu às outras mensagens, procure assistir, porque tudo ela ajuda na continuação. Porque o estresse, ele é o acúmulo de coisas que vão nos tirando, nos aborrecendo, e que isso não controlado gera uma ansiedade. E a ansiedade, por si só, ela não controlada, ela vai gerar uma depressão. E a depressão, queridos, o que viria a ser o conceito da depressão? Perda ou diminuição do prazer da vida. A pessoa perde o prazer das coisas que são boas para ela. Das coisas que ela tem de bom, ela perde ou diminui o prazer. Jó, ele chegou no momento que, quando ele disse isso, as esperanças deles haviam ido embora. Nós estamos falando aqui não de qualquer pessoa, nós estamos falando de alguém que Deus dava testemunho dela. É muito bom receber elogios, verdade? É muito bom receber elogio dos pais, dos professores, dos líderes, né? Na questão de vida cristã, então, é muito bom então receber um elogio do pastor, dos irmãos da igreja. Agora, quanto mais você receber o elogio do próprio Deus. E Deus fazia isso a respeito de Jó. Homem temente a Deus, homem reto, justo e que se desviava do mal. E ele dizia isso para o diabo: está vendo meu servo?
olha como ele é meu obediente, ou olha como ele é justo. Então nós estamos falando aqui de um cristão, nós estamos falando aqui de um homem de Deus exemplo, mas que foi acometido por essa doença, a depressão. E nós falamos aqui nos domingos anteriores sobre os outros sentimentos, principalmente da ansiedade, se era pecado ou não. E da mesma forma nós respondemos da depressão. Ela é um sentimento, é uma doença emocional, ela não é um pecado. A depressão, quando ela vai chegando mais aguda, ela faz a pessoa perder o sentido da razão. A pessoa começa a não medir mais o que é real, ela não consegue mais ter a plena capacidade do raciocínio. E nós queremos falar aqui de algumas causas que levam à depressão, de alguns sintomas, para que você possa estar atento. Por quê? É uma dor invisível. Os sintomas chegam e às vezes você não percebe. Então, se você começar a ver algum desses sintomas que nós vamos mencionar aqui, você precisa ficar, opa, eu tenho sentido isso, tenho sentido isso, também tenho sentido isso. Isso não quer dizer que está, mas pode ser um sinal que você pode estar com a depressão. Nós falamos aqui que uma das causas é a questão genética, mas uma outra causa também, queridos, são perdas que a pessoa tem, e os estudos aqui estatísticos, eles mostram algumas causas que mais, nos estudos deles, que mais é associado de pessoas que têm depressão. E numa dessas, estou falando fora da questão genética, numa dessas é o término de relacionamentos que duraram muito tempo. Pessoas que terminaram um relacionamento de anos, foi uma das causas que foi levado pessoas a terem depressão. Pessoas que não conseguiram encarar o fim de um relacionamento. Elas se aprofundaram numa tamanha tristeza e chegaram ao nível de uma depressão. Perderam o sentido, perderam o prazer. Perderam o prazer. E amados, quando isso acontece, a pessoa ela não começa a ter prazer pelas pequenas coisas e ela não vai percebendo isso, porque isso vai chegando muito devagar. Vai chegando muito devagar. Nós falamos aqui, fizemos a leitura de um personagem da Bíblia, de Jó, mas temos outros também. Elias também, como profeta, passou também por um momento de depressão. Elias, ele tinha feito cair fogo do céu. Elias, quando ele disse que não ia chover, não choveu. Quando ele orou e disse que ia chover, choveu. Enfrentou 450 profetas de Baal, que queriam matá-lo. Venceu. E depois de ter passado por tudo isso, desfrutado de grandes vitórias, agora chegou que ele imaginava um momento, eu vou ser honrado. Mas aí chega alguém, uma mulher que manda um recado para ele: eu não vou desistir, eu vou mandar te matar. E ele venceu todas as outras coisas, mas por uma coisa que poderia ser mínima, ele ficou com medo e fugiu. Fugiu para a caverna e pediu para Deus para morrer. Não há nenhum indício na Bíblia que Elias ou Jó tentaram tirar a sua própria vida, mas eles desejaram a morte. Eles não tentaram o suicídio, mas eles desejaram a morte, porque eles não aguentavam mais a dor que estava na alma deles. E irmãos,
Você já visitou pessoas doentes com muita dor? Eu já visitei pessoas em hospitais, eu já visitei pessoas na casa, já fui com pessoas que estavam com câncer em estado terminal. E quando eu conversava com as pessoas, ela dizia: pastor, eu quero lutar pela vida, pastor, eu quero viver. Mas pastor, tem dias que eu não aguento de tanta dor, pastor, que eu prefiro morrer. E são pessoas que têm filhos pequenos, têm um marido, uma esposa maravilhosa, mas a dor chega tão grande fisicamente que ela não aguenta mais. Mas existem também, queridos, dores na alma, dores do coração, que uma das causas é esse que eu falei, de fim de relacionamentos, e que a pessoa tem dias que ela não aguenta mais, tamanha dor no seu coração, tamanha a dor na alma. Outra causa também que eles apontam na estatística é desemprego. Pessoas que perdem o seu emprego. Eu, na época estudantil, eu lembro que eu estudei sobre a crise de 29 da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que foi algo que muita gente que tinha dinheiro na Bolsa de Valores, que estava milionário, do dia para a noite perdeu tudo. E muitos casos, no mundo todo, pessoas tiraram a sua própria vida, porque estavam depositando ali toda a sua esperança. Tiraram a sua própria vida. Pessoas que têm o seu emprego, e quando perdem o emprego, elas veem que não, elas olham: como é que eu vou me sustentar? O que eu vou fazer agora? Principalmente se é uma pessoa que tem muitos compromissos financeiros ou está muito endividada. Há não muitos anos atrás, fizeram uma lista de demissões aí no hospital aqui, Abelardo Santos. E uma senhora que trabalhava já quase 20 anos, ela soube que o nome dela estava na lista. Você sabe o que ela fez? Eu falo isso porque eu tenho um tio que trabalhava lá. Ela tirou a própria vida dela. E sabe o que é mais triste? É que ela não foi olhar a lista. Foi apenas uma suposição que ela estaria na lista. Quando saiu a lista, ela não ia ser demitida. Então, ali foi uma mistura de ansiedade, né? Ela ficou tão preocupada exacerbadamente com o futuro que nem analisou os fatos em si. Uma terceira causa, queridos, também está muito associado aos jovens, no caso, solteiros. E esses solteiros, não necessariamente são aqueles que ainda não casaram, mas os viúvos, as viúvas. E segundo pesquisas, a pessoa que está casada, ela é menos propensa a ter depressão, porque ela tem, teoricamente, uma pessoa que ela pode conversar. Claro que isso é um estudo, queridos, tá certo? Estatístico apenas. E é uma das causas. Aí você pode estar assim: pastor, o Senhor chegou na minha parte, o Senhor revelou, eu já sei meus problemas agora, pastor. Eu vou casar, vou sair dessa depressão. Não é isso que nós estamos dizendo, não, queridos. Mas as pessoas também, elas não têm com quem conversar, não têm com quem se desabafar. E isso é muito importante, a pessoa ela ter alguém para que ela possa conversar, que ela possa despejar tudo aquilo que ela está vivendo, porque ela vai acumulando isso. Quando ela vai acumulando essas coisas, quando ela percebe, ela já está num grau muito agudo de depressão. E um dos sintomas é que a pessoa começa a estar em tristeza constante.
Não é ficar triste de vez em quando, é constante. Uma coisa é você ficar triste por uma situação que aconteceu com você, outra coisa é você ficar o tempo todo, todos os dias e sempre. Então, isso é um dos sintomas. Quando você percebe que não importa se o dia está bom ou não, se choveu ou não, se o teu time ganhou ou perdeu, se o teu salário aumentou ou não, se a vida está boa ou não, e você percebe que ainda continua um estado de tristeza em você, então isso é um sinal que pode estar acontecendo, um dos sintomas da depressão em você. Outra coisa é perder o apetite, ou o apetite descontrolado. É claro que isso, cada pessoa, ela conhece o seu próprio corpo. Você não pode fazer análise por outras pessoas, não está comendo direito. Não, porque isso depende do organismo de cada um. Tem gente que já não come mesmo muito, tá certo? Outros tem dias que de vez em quando, não estou muito afim, estou enjoado hoje, é normal, tá certo? Que não está mesmo afim de comer naquele dia. Isso é alguma coisa que eu vou perceber logo em mim, tá certo? Porque até quando eu estou doente eu como, tá certo? Eu gosto de comer, tá certo? Eu posso até, às vezes, diminuir um pouco, às vezes até com a garganta inflamada, que não dá para engolir muito, ainda tento comer ainda. Mas é uma coisa que eu vou perceber logo, queridos. E quem está perto de mim vai perceber também. Mas isso é relativo para cada um. O sono também descontrolado, tá certo? Também, relativo de cada um. Não quer dizer, aquele ali dorme muito, está com depressão. Isso é relativo. De repente a pessoa, mesmo sem depressão, ela já dorme muito mesmo. Mas é um mecanismo de defesa do corpo. Porque quando você dorme, o corpo ele mostra que você está vivendo sem os problemas naquele momento. Então o cérebro, ele vai induzindo você sempre a dormir. Por quê? Para que você possa fugir dos problemas. E você percebe que uma boa soneca, ele nos deixa mais tranquilo. Você percebeu isso? Ali, às vezes, você está cheio de coisa, está estressado, está ansioso, com algumas coisas, aí você vai dormir. Às vezes você está com dificuldade para dormir, não consegue, mas enfim, depois, talvez de um medicamento para ajudar você a dormir, ou então quando você pega no sono, aí você acorda depois. Pode ser até aquele sono da tarde, de 1 hora, 40 minutos. Quando você acorda, os problemas continuam ali, mas parece que passou os problemas. Você fica ali, mas o sono ele proporciona isso. Ele vai proporcionando isso a nível genético. E isso é um mecanismo de defesa do corpo, que leva a pessoa a dormir muito. Outro são os eventos traumáticos, os traumas. A pessoa passou por uma grande perda na vida, ou passou por situações de decepção, ou situações dolorosas em si. Por mecanismo de defesa, o cérebro leva, em alguns casos, a pessoa a esquecer daquilo. O problema é que está ali no subconsciente da pessoa, aquela ferida emocional está ali, só que ela não lembra. Ela não lembra. Existem pessoas que passaram na sua infância por abusos psicológicos, físicos, sexuais, mas que não lembram. Mas está ali no subconsciente. Mas o cérebro dela levou ela a esquecer como mecanismo de defesa para não sofrer por aquilo que ela passou. Mas um dia, aquilo ali, como ele está no subconsciente, algum evento que você possa passar semelhante na sua vida, aquilo ali vai ser um gatilho para desencadear todo um problema. Aí de repente alguém diz, mas fulano está tão bem, como é que foi assim? Por uma coisinha, né? Alguém pode dizer assim, mas por causa disso aqui, Elias entrou em depressão, quis morrer. É muita coisa antes que estava acontecendo já com Elias. Quantos de nós às vezes usamos essa palavra, né? Só por causa disso, né? Que a pessoa está assim, né?
E às vezes nós usamos a palavra, desculpa a palavra, né? Ah, mas isso aí é frescura, tá certo? Talvez muitos de nós já dizemos isso, já falamos isso. Ou quantos aqui que souberam, ah não, eu quero morrer, eu não quero mais, né? Aí talvez você comece a dizer para você mesmo, ou comenta com outra pessoa, não, a pessoa não quer morrer não, porque se ela quisesse morrer, ela já tinha tirado a própria vida. Você já não ouviu isso? Ou você mesmo já não disse isso? Tá certo? Eu mesmo talvez eu acredito que eu já disse isso. Mas aí por que a gente acha que a pessoa não tem coragem, e de repente a pessoa tem coragem e faz. Mas por quê? Porque a gente não tem a dimensão do que a pessoa está vivendo. A gente não tem a dimensão do que ela está enfrentando. Que às vezes, mas por causa disso aqui, é de muita coisa antes que já estava acontecendo. Era uma dor invisível, é uma dor que outras pessoas não percebem. Nós tivemos aqui há 3 meses atrás uma mensagem que nós ministramos, tempestade secreta. E é algo semelhante também à depressão. Porque a tempestade secreta, ela é secreta para os outros, mas não é secreta para você. Você sabe que você está passando as dificuldades, mas ninguém consegue dimensionar. As pessoas não têm a dimensão da tempestade que você vive. E isso tem sido muito difícil, porque você não consegue nem mesmo explicar quando você quer desabafar. E as pessoas dizem, não, eu te entendo. Não, você não está entendendo. E as pessoas não conseguem compreender você. Não conseguem dimensionar a real dor por tudo aquilo que você está passando. E existem muitos fatores, queridos, e um dos fatores também que é levado aos solteiros é a questão da autoestima. E é interessante, queridos, que a palavra de Deus diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E nós nunca vimos uma geração se sentindo tão fraca. Eu vejo tão rapazes que são tão inteligentes, que têm uma inteligência tremenda, mas que se acham, eu não vou conseguir, tem muita gente mais inteligente do que eu não vou, tem pessoas muito mais capazes, e eles não se conseguem se enxergar capazes. Quantas moças que são bonitas, mas sempre se acham a mais feia da turma, a mais feia da célula, a mais feia da igreja. E que outros têm enxergado, talvez a beleza, mas a própria pessoa não enxerga em si. E, queridos, isso é muito importante, você ser feliz com você mesmo, tá certo? E amados, eu louvo a Deus que eu sou feliz comigo mesmo, tá certo? Além da minha mãe e da minha esposa, eu sou contente comigo mesmo. E isso, queridos, é muito bom, queridos. É você ter a satisfação, porque é a alegria de Deus e que completa a sua vida. Amados, apesar que não é algo totalmente espiritual, mas a depressão também é algo espiritual. E é algo que nós precisamos buscar em Deus, é a alegria como fruto do Espírito. E a Bíblia fala que dos frutos do Espírito, dos 9 frutos do Espírito, o gozo é um deles. O que é o gozo? É a alegria, mas não é alegria pelas notícias boas apenas, é alegria independente disso. E Jesus, ele fala em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse em abundância, você sempre vê muito pregado e relacionado à prosperidade, que pode sim estar relacionado, mas o que Jesus está falando aqui é de uma vida feliz, é de uma vida alegre que Ele pode proporcionar. Ele não veio apenas para que você apenas tivesse uma vida aqui na terra, mas para que você desfrutasse da alegria celeste. Então, amados,
A depressão é uma doença também espiritual que o inimigo quer colocar na minha vida e na sua vida, porque ele vai roubando a esperança aos poucos. Jó passou que ele perdeu a riqueza dele, e de repente foi perdendo tudo, né? Deixa eu traduzir para o contexto atual. É como se ele fosse dono de determinadas empresas, fechava essas empresas. Em outros ramos também, fosse dono de concessionária. Está em crise o ramo de concessionária. Ele também tivesse no ramo de agropecuária, vendendo carnes, né? Está em crise também. Tudo de repente faliu para Jó. Tudo. Aí quando não se torna algo pior, de repente, o que acontece? Vem uma das piores dores. Ele tem 10 filhos. Os 10 morrem. Aí dilacerou Jó. E quando a gente pensa que não vai ficar pior, aí vem a dor física. Tumores por toda a parte do corpo, que ele se coçava. A Bíblia diz em alguns momentos que ele ficava nu, né, que não aguentava, né? As coceiras, o calor, não aguentava. Aqui você está vendo um momento que ele estava no estado agudo de dor, que ele não aguentava a viver mais, que ele preferia que Deus o matasse ali. Tamanha a dor intensa que ele estava vivendo. Mas isso foi aos poucos, Satanás foi roubando um pouco da esperança no coração de Jó. Assim também como ele vai roubando a esperança e parte da alegria aos poucos no seu dia a dia. Com o passar das semanas isso vai se aumentando. Então quando você não vive a alegria, mesmo em momentos difíceis, você não está vivendo o propósito que Jesus veio para você. Jesus morreu na cruz para que você vivesse a alegria dos céus, e isso é um dos propósitos de Deus. Então quando eu não estou desfrutando de uma promessa de Deus, de um propósito de Deus, e Filipenses vai dizendo isso, o apóstolo Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: tende todo motivo, qualquer motivo, alegria, ao passardes por várias provações e dificuldades. O próprio Jesus disse: olha, eu sei que não é fácil, traduzindo aqui em outras palavras, né? Mas vocês vão ter muita dificuldade, vocês vão ter muita aflição, vocês vão passar uns perrengues aí mesmo, e eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas perseverem. Eu venci o mundo, eu morri por isso, eu vim para que vocês tivessem vida em abundância, eu vim para que você se cumprisse esse propósito na tua vida. A Bíblia diz no livro de Isaías que quando ele morreu por nós, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Essas enfermidades não somente físicas, mas emocionais. Então toda vez que uma pessoa está doente, uma das orações que eu faço muito, orando a palavra de Deus, é dizendo: Senhor, o Senhor já levou sobre si essa enfermidade, nós tomamos posse nesse momento dessa palavra. Senhor, cura agora esta pessoa. Mas você também pode tomar posse, querido, para qualquer dor na alma, qualquer ansiedade, depressão, porque Jesus também morreu por essa doença também emocional, para que você não tivesse, ou melhor, que não tivesse, mas que não fosse acometido de se definhar por ela. Jesus, ele pagou o preço na cruz também pela depressão, pela ansiedade, pelo estresse. Ele morreu para que você não tirasse a sua própria vida. Ele se deixou ser sacrifício para que você não fizesse você do próprio sacrifício. Jesus já morreu por você. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. E nós às vezes não conseguimos encontrar esperança para aquilo que nós estamos vivendo. Mas por quê? Porque a depressão, ela vai chegando no nível que ela vai tirando o consciente.
Queridos, a Bíblia diz que das crianças é o reino dos céus. E você que tem crianças na sua casa, você tem um pedaço do reino dos céus na tua casa. Você tem um pedaço do reino dos céus no seu lar. Aproveite, porque você tem um pedaço do reino dos céus no seu lar. Você tem essa preciosidade. Eu fico me lembrando do ano retrasado, do pastor Andrew, dos Estados Unidos, que tirou sua própria vida, uma igreja bem sucedida, 3 bebês. Mas por que isso? É uma doença que vai tirando a capacidade de a pessoa ver o sentido de uma razão. Ela vai perdendo o consciente. Ele não conseguiu mais. Eu imagino a luta dele que ele foi travando de olhar para aquelas preciosidades e ainda resistir de não tirar a própria vida. Mas chegou o momento que atingiu o racional dele. Ele acabou fazendo isso. Nós estamos dizendo isso porque muita gente demoniza a depressão, achando que ela não pode chegar na vida do cristão. Assim como determinadas outras enfermidades, queridos, que chegam para nós, como a gripe, como dores no coluna, como outras enfermidades, a depressão também ela pode chegar. Ela pode chegar. Mas nós temos que acreditar na esperança do nosso Deus. Já no capítulo 19, Jó já vai entendendo isso. Ele vai dizendo: eu sei agora que o meu Redentor vive. A esperança de Jó estava sendo renovada ali naquele momento. E amados, Deus permite situações como essa, querido, em alguns momentos, para trazer lições da vida, para que aquilo ali não seja para a sua morte. Aquilo que Jó estava passando não era para a morte dele, mas que o próprio nome do Senhor venha a ser glorificado. Uma vez os discípulos indagaram determinada pessoa que estava doente, e disse: Senhor, por que ela está enferma? É por causa do pecado dela? Por causa do pecado dos pais dela? Por causa disso, por causa daquilo? Jesus disse: nem por uma coisa, nem por outra, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Era uma grande enfermidade, Jesus orou e a pessoa foi curada, e muitas pessoas entregaram a vida a Ele nesse dia. Algumas coisas acontecem na sua vida que não é para a sua morte, que não é para a sua destruição, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da tua vida, para que você passe por essa superação, você venha a ser um exemplo de testemunho, de vitória. E amados, e é nesse momento, queridos, também que o apóstolo Paulo deixa registrado também na palavra de Deus, que quando você se agarra na esperança que é Deus, mesmo nas suas poucas forças, o Espírito de Deus te fortifica, porque é quando você se sente fraco, é aí que você está forte pelo Espírito. Deus faz você superar todos os problemas, e Ele diz assim: porque eu tenho bem certo que todos os sofrimentos do presente, do passado e do porvir não se comparam com a esperança da glória que há de ser revelada em nós por meio de Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai dizendo, vai continuando por todos esses capítulos: quem nos separará do amor de Deus? Será fome, perigo, nudez, espada, enfermidade? E ele vai dizendo que quando nós estamos com a esperança depositada nesse amor, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vai continuando e vai dizendo nos outros capítulos, ele vai falando: olha, em tudo vocês vão ser atribulados, mas não angustiados,
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas vocês não vão estar desamparados, até abatidos, até dessa enfermidade emocional, porém não destruído. O bom, querido, da tempestade, que a tempestade não é a ausência da presença de Deus, é que mesmo o pau torando, mesmo as coisas acontecendo, é que Deus está ali no meio daquela tempestade, querido. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo na palavra de Deus, ele não diz, olha, nos momentos felizes, olha, em tudo isso aí, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele não diz, querido, eu perdi o emprego, eu posso ter uma decepção, que exemplo eu tenho de prosperidade? A Bíblia diz que você é o mais que vencedor. Mas eu ainda não consegui realizar isso na minha vida. A Bíblia diz que você é o mais que vencedor. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque, queridos, isso também é da sociedade, que ela fica colocando prazos, e existem os tempos de Deus na vida de cada um, e nós temos que entender isso. Nós não podemos comparar a bênção de um, que foi na vida de outra pessoa, que já tem que ser na nossa vida também. Quantas pessoas que às vezes vão chegando e vão dizendo, pastor, eu já estou com 27 anos, minhas amigas já casaram, meus amigos já casaram, eu não casei. Querido, tudo no tempo de Deus. Não é a mesma coisa no tempo para você. Outros ainda, eu não consegui ter filho, eu já passei dos 30. Deus, Ele tem um propósito de tudo isso. Quantos que eu vi muito isso acontecer quando eu era pastor auxiliar na Igreja 7, pessoas que faziam planejamento, e é muito bom isso, fazer um planejamento da sua vida. Quantos jovens que faziam isso, olha, e a sociedade às vezes leva você a ficar focado totalmente nesses prazos, que se uma coisa fugir desse prazo, você não vai conseguir mais vencer. Aí a pessoa fica calculando, não, com 17 anos eu termino a minha vida estudantil, com 18 eu entro na faculdade, com tantos anos eu termino, eu vou fazer o meu mestrado, depois de 2 anos depois eu consigo abrir a minha própria empresa, meu escritório, meu ambulatório, aí com tantos isso depois eu já consigo ter o meu imóvel, aí depois de uma certa idade já vou ter a minha segunda casa, e vou poder fazer isso, com tanto já tenho filhos, e aí vem a primeira lapada da vida. Não passou no vestibular. Já era 1 ano, vai destruir tudo. Mas por que ele fica ligado nesses prazos, queridos? Querente quer sempre na nossa hora, mas nem tudo é na nossa hora, querido. Entenda isso. Nem tudo é na nossa hora, então não fique aí se levando, se martirizando, e muitos têm sido levados até mesmo à depressão por causa dessa pressão. Com 40 anos eu tenho que chegar ao meu primeiro $1 milhão. Amados, não importa a idade, com 40, com 30, nós temos que chegar, é cumprir o propósito de Deus. É cumprir o propósito de Deus. Mas muitos estão acometidos apenas nisso, nas suas realizações. O nome do Senhor vai ser glorificado através dessas realizações? Sim. Mas que isso não seja o seu foco principal, a sua meta se essas coisas não acontecerem. Querido, eu tenho alguns planos aqui na minha vida também. Eu tenho uns planos de alguns imóveis, tenho uns planos nisso, naquilo, alguns sonhos pessoais. Mas se isso não acontecer, querido, tá certo? Eu preciso entender o meu propósito aqui na terra. E que se o propósito de Deus é de não ter essas coisas, eu não vou ter. Eu tenho que desfrutar da alegria que Ele está disposto a derramar na minha vida, independente das coisas. Alegria que vem dos céus, alegria fruto do Espírito, a vida é da abundante de Deus que Ele tem para derramar, amém? E eu quero encerrar dizendo que você não precisa ser forte para tudo.
Às vezes alguém me pergunta: pastor, o senhor ouve todo mundo, mas quem te ouve? Quem ouve o senhor? O senhor não fica triste? O senhor não fica decepcionado, chateado, angustiado? Queridos, eu não sou melhor que nenhum de vocês, e quem convive comigo sabe disso. Tenho muitos defeitos. E o fato de eu estar aqui pregando, eu disse isso desde o início da série, da mensagem, eu não estou aqui no intuito de dizer como um coach especializado para superação. Eu estou aqui porque tem que ter alguém aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, amados. Existem pessoas com testemunhos fortíssimos, outras que com mais propriedades poderiam falar desses temas que nós estamos falando aqui, mas eu estou trazendo a parte espiritual, eu estou trazendo a palavra da verdade, eu estou trazendo aqui como apenas um instrumento que tem que trazer a palavra, e não que eu não possa até mesmo ser vítima de uma dessas coisas aqui, não que eu não possa ser atingido por uma ansiedade um dia, por um estresse acumulado, ou até mesmo uma depressão. Estou aqui apenas como instrumento de Deus, para lembrar das promessas que Deus tem para a tua vida, e chega um momento que nós não temos força. Eu louvo a Deus, queridos, no sentido físico, pela saúde que Deus me deu, e é muito difícil eu adoecer. Eu estou aqui há 8 anos e você não, praticamente nem viu, dizer: por que o pastor não veio? Porque está doente. Não vim às vezes por uma questão consciente, mas que eu podia estar aqui. Algumas vezes, na pandemia, eu estava gripado, mas aí como todo mundo ficava: ih, rapaz, negócio de Covid, o pastor está Covid, o pastor espalhou Covid para a igreja toda. Então, fiquei em casa. Fiquei 2 semanas em casa. Não foi fácil me segurar, mas fiquei. Mas já preguei aqui com febre. E não fiquei aqui dizendo: oh, irmãos, eu estou com febre, mas eu vou pegar a palavra. Não, queridos, está certo? E eu louvo a Deus por isso, queridos. Mas eu posso ser atingido por qualquer outro sintomas, determinados problemas, até mesmo os físicos, emocionais. E existem momentos que eu posso me sentir até mesmo incapaz de continuar. Será que eu consigo pastorear essa igreja? Será que eu ainda estou com condições de levar essa igreja ao crescimento? Será que eu consigo fazer uma liderança que multiplica? Será que não é hora de até mesmo, se eu não estou conseguindo, será que eu ainda tenho a capacidade para isso? E vem momentos que a gente sente que não pode, que não é capaz, que não temos mais forças, que não temos mais a capacidade de fazer, e não tem problema quando você sentir que não pode. Querido, Deus está com você, mas é importante, amados, que nós venhamos ser um testemunho vivo da presença de Deus na nossa casa, no nosso lar, para que eles venham entender também que como humanos passamos por isso, mas nós vencemos através da fé, de uma força que a Bíblia diz, da paz que excede todo entendimento. Você sente que você está fraco? Você sente que as tuas forças, as esperanças foram embora? Deus, Ele tem um remédio para você. Eu quero orar por você aqui nessa noite, para você que está aqui nos assistindo, nessa transmissão, né? Louvo a Deus por você que tem nos acompanhado. Nossa igreja tem tido uma grande audiência nos últimos meses, certo?
e tem alcançado você de outros estados até mesmo, né? E nem eu sabia também que fica gente da Espanha e do Japão nos acompanhando. Mas, irmãos, nós estamos aqui para orar por você, para orar para que Deus renove a tua esperança, para que Deus derrame, da mesma forma como existem os medicamentos para repor hormônios do prazer e da alegria, hoje Deus vai levar você hoje um derramamento da alegria celeste sobre a tua vida, depositado de novo as esperanças dentro de você, da mesma forma como Ele levantou Jó, que Ele levantou Elias, Ele te levanta nessa noite, Ele faz você recuperar as tuas forças, Ele tira você da vergonha e te dá a dupla honra, e aquilo que era vergonha para você, agora o nome do Senhor vai ser glorificado para o que Deus vai fazer na tua vida. Fique em pé no seu lugar.